Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos abrir a Bíblia Sagrada na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 1. E esta é a terceira mensagem sobre o tema a fé dos eleitos de Deus. Tito capítulo 1, versículo 1. E Paulo escreve a sua epístola e diz: Paulo, servo da Igreja Batista, da Assembleia de Deus, da Cristo é Vida. Não. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Então vamos orar ao nosso Deus para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nessa manhã. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso amigo, aqui estamos nós, meu Deus, ativando a mente de Cristo, para que possamos ouvir a Tua voz, para que possamos ser ensinados pelo Teu Espírito Santo, para que possamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Porque somente quando nós crescemos na Tua graça e no conhecimento pleno da Tua palavra, somente quando nós ouvimos a Tua palavra e a colocamos em prática, é que nós podemos servir ao Senhor da maneira que o Senhor quer ser servido. Amar ao Senhor da maneira que o Senhor quer ser amado. Somente assim o Teu nome pode ser glorificado através de nossas vidas. Então, Senhor, fala ao Teu povo, fala ao nosso espírito nesta manhã. Usa-me como Teu pastor, como anjo desse ministério. Inspira-me, dá-me a capacidade, Senhor, de proclamar a Tua palavra. E que tudo que saia desse altar, que seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor e para o crescimento espiritual do Teu povo, da Tua Igreja Santa. Eu te peço em nome de Jesus, eu te peço em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, Igreja Santa de Jesus Cristo, a fé que é dos eleitos de Deus, ela não é uma fé que todo mundo possua, ela não é uma fé popularesca, ela não é uma fé 1,99, porque artigos de 1,99 todo mundo tem acesso, todo mundo pode ter um artigo de 1,99, não é verdade? Até uma pessoa que está desempregada pode. Todas as pessoas podem. Não, a fé de Deus não é isso. A fé de Deus, ela é somente dos eleitos de Deus, Paulo diz aqui, e de mais ninguém. Quer dizer que há um povo nessa terra, e somente esse povo, que é o povo de Deus, tem o privilégio de possuir a fé de Deus. A fé como o dom do Espírito Santo, que é uma fé santíssima, que é uma fé preciosa, que é uma fé que leva você a crer somente em Deus, a crer somente na palavra de Deus, a crer obstinadamente nas promessas de Deus, a crer obstinadamente no poder de Deus.
Então esta fé que é dos eleitos de Deus, ela nunca vai levar uma pessoa a crer em macumba, ela jamais vai levar uma pessoa a crer em imagens, em velas, a crer em Maria, como Maria sendo a medianeira entre Deus e os homens. Jamais vai levar uma pessoa a crer em Buda, a crer em sal ungido, a crer numa rosa, a crer numa corrente de libertação de 12 semanas. Jamais ela vai levar uma pessoa a crer num culto de quebra de maldição. Jamais ela vai levar uma pessoa a crer numa romaria. Jamais, jamais, jamais. Me mostre aqui na Bíblia um único exemplo, único, de uma pessoa que crê em Deus fazendo essas coisas que eu acabei de falar. Me mostra aqui na Bíblia uma única pessoa crendo em trabalho de macumba. Me mostra uma única pessoa aqui na Bíblia fazendo corrente de libertação. Me mostra uma única pessoa aqui na Bíblia participando de um culto para quebrar maldições, fazendo uma romaria ao túmulo de um morto. Não tem. Por que não tem, pastor? Porque esta não é a fé dos eleitos de Deus. Essa é uma fé espúria. Essa é uma fé falsificada. Essa é uma fé made in Paraguai. Feita no Paraguai. Made in Paraguai, irmão. É verdade. Né? Se falsifica tudo no Paraguai, certamente falsificaram a fé e mandaram para o resto do mundo, né? Eu quero mostrar um exemplo que está aqui no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 41. Lucas capítulo 8. Vamos ler do versículo 40 em diante. Esse exemplo é muito importante. Aqui tem coisas preciosas de Deus para nossas vidas. Então diz assim: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Imagine o desespero desse pai. Tinha uma filha única, só tinha uma filha, 12 aninhos, e esta filha estava à beira da morte. Estava acometida de uma doença que ia ceifar-lhe a vida, né? Muito bem. E ele foi lá e suplicou a Jesus que fosse até a casa dele, curar a menina, fazer alguma coisa pela menina. Aí no versículo 49, diz assim: falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Olha só, primeira coisa, ninguém foi com este homem quando ele decidiu procurar Jesus. Quando ele disse: eu vou falar com Jesus, eu vou recorrer a ele, eu vou suplicar a ele que venha aqui fazer alguma coisa pela minha filha está à beira da morte, ninguém o acompanhou. Ninguém deu crédito, ninguém acreditou que ia valer a pena. Ele foi só. Mas na hora de levar a má notícia, logo alguém se dirigiu a ele para dizer: olha, não incomoda mais o mestre, porque a tua filha morreu. A tua filha está morta. E veja, essas pessoas aqui que trouxeram essa má notícia, viam Jesus apenas como um mestre. Mais um mestre, como tantos outros que havia em Israel naquele tempo. Eles não viam Jesus como sendo o único e soberano Deus. Era apenas mais um mestre apenas. Então, quando disseram a ele: não incomode mais o mestre, pois a tua filha está morta. Quando Jesus ouviu isso, se dirige a Jairo e diz: não temas, crê somente e ela será salva. E olha, Jesus aqui demonstrou de uma maneira muito clara como é que tem que ser a atitude de uma pessoa que tem a fé dos eleitos de Deus. Em primeiro lugar, uma pessoa que tem a fé dos eleitos de Deus, ela não deve temer nada. Não temas, Jairo, não temas. Segundo lugar, uma pessoa que tem a fé dos eleitos de Deus, ela crê somente. Não temas.
Não temas, crê somente e ela será salva. Então, em qualquer circunstância da vida, meus irmãos, nos momentos difíceis, naqueles momentos mais graves que nós enfrentamos ao longo da nossa existência, nós não devemos temer nada, absolutamente nada. Pastor, se eu não devo temer, eu devo fazer o quê? Será que na hora dos momentos difíceis, será que naqueles momentos cruciantes da vida, será que naqueles momentos que nós nos sentimos cercados por todos os lados, não vemos saída, o que eu devo fazer, pastor? Será que eu devo fazer uma romaria, a Juazeira, ao túmulo do Padre Cícero? Será que eu devo ir na seita universal, fazer uma corrente de 12 semanas? Será que eu devo fazer um jejum de 40 dias? Será que eu devo, pastor, ir para uma encruzilhada e fazer um trabalho de macumba? O que Jesus disse aqui? Crê somente. Diga, crê somente. O que significa crer somente? Significa crer somente, crer somente. É a pessoa confiar obstinadamente em Deus. É a pessoa se manter firme no momento difícil, no momento de grandes lutas, no momento de extremo sofrimento, no momento de grandes dificuldades. Ela se manter firme, crendo de que Deus vai fazer aquilo que ela espera que Deus faça. Crendo que Deus vai fazer aquilo que Ele promete na sua palavra. Por isso que Jesus disse, Jairo, não temas, crê somente, e ela será salva. Fala para o irmão aí do lado, diga para ele aí, crê somente, irmão. Não tema, diga não temas, não temas. Crê somente e ela será salva. Salva de quem? Salva da doença, salva da morte, no caso da filha dele aqui, salva de uma situação qualquer que traga sofrimento à vida. Porque às vezes, meus irmãos, nós precisamos ser salvos, às vezes de uma crise financeira, às vezes você precisa ser salvo de um problema grave de família, um problema que atinge o teu casamento, um problema que está trazendo problema para um filho teu. Às vezes precisamos ser salvos de uma doença que os médicos dizem que não tem mais cura. Às vezes nós precisamos ser salvos de inimigos que se levantam, desejando o teu mal, querendo ver a tua desgraça. Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. O que ele disse a Jairo? Não temas, crê somente. Crê somente. Ora, como é que normalmente os pregadores dizem aí fora? Como é que via de regra os líderes espirituais dizem, quando uma pessoa chega e diz, pastor, eu estou enfrentando uma luta, eu estou enfrentando um problema, uma situação financeira difícil, um problema no meu casamento, um problema com o filho, como é que via de regra os pastores têm falado? Não temas, faz jejum. Não temas, faz um jejum. Faz uma vigília, passa um óleo ungido na cabeça, participa de uma fogueira santa e Deus vai resolver o teu problema. Não é assim que se tem falado ou não é? Veja, e esta é uma das razões pelas quais as pessoas não têm herdado as promessas de Deus. A maioria do povo de Deus, irmão, não tem desfrutado das promessas de Deus. Eu vejo as pessoas aí fora como se estivessem hipnotizadas por falsas ilusões, por falsas promessas. Então veja, a primeira coisa, que Jesus disse aqui a Jairo foi, não tema, Jairo. Não tenha medo. Não temer é não ter medo. Jairo, não temas. Ora, estão dizendo para ele que a filha dele morreu, que não tem mais jeito. Quantas vezes você se vê em situações que vem pessoas e dizem, não adianta mais. Você não está vendo que não tem jeito? Não adianta, você tem que se conformar, é o teu destino, né? Aceite a coisa da maneira que está sendo. Não está vendo que não tem jeito de salvar o teu casamento? Não está vendo que esse teu filho teu não tem mais jeito? Não está vendo que essa tua situação financeira é absolutamente impossível de ser solucionada? Você não tem como sair dessa situação.
E a pessoa começa a se encher de medo. Ela começa a tremer de medo. Olha, irmãos, aqui está o maior inimigo do povo de Deus hoje. Qual é, pastor? O medo. Aqui, ó. Por quê? Porque os ministros de Satanás, eles conseguiram estabelecer dentro da igreja o evangelho do medo. Hoje o que há dentro da igreja de Jesus Cristo é o evangelho do medo. O povo de Deus tem medo do diabo, o povo de Deus tem medo de trabalho de macumba, o povo de Deus tem medo de inveja, o povo de Deus tem medo de olho grande, o povo de Deus tem medo de passar embaixo de escada, o povo de Deus tem medo de ter uma sandália virada de cabeça para baixo dentro de casa, isso que traz azar, que traz a morte. O povo de Deus tem medo de pastor, o povo de Deus tem medo de Deus, o povo de Deus tem medo de tudo. Olha, é absolutamente lamentável, mas é exatamente assim que tem vivido a maioria do povo de Deus hoje. Então, o maior inimigo do cristão é o medo. Por quê? Porque o medo, ele neutraliza a fé. Ele neutraliza a fé. Olha, irmãos, o medo pode neutralizar uma família. O medo pode neutralizar uma cidade inteira. Pode neutralizar um país. O medo pode neutralizar um exército, por mais poderoso que ele seja. Pastor, o medo pode neutralizar tudo. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Está lá no Velho Testamento, no livro de 1 de Samuel, capítulo 17. Eu falei que o medo pode neutralizar uma família, uma cidade, um país. Pode neutralizar uma igreja. Você sabia? Se o pastor tiver medo, se o povo da igreja tiver medo de proclamar as verdades de Deus, olha, a igreja pouco a pouco vai jogando a verdade no fundo do poço e vai proclamando as mentiras do diabo. E vai proclamando um falso evangelho. É preciso não ter medo. Se eu tivesse medo, eu não pregaria mais o que eu prego hoje. Mas não pregaria mesmo, viu? Porque eu já sofri de ameaça, porque eu já enfrentei de lutas. Mas por que eu continuo pregando? Porque eu não tenho medo. Não tenho medo, viu? Mas eu disse que pode neutralizar até um exército, não foi? Então veja só, 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 4 em diante. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Sujeito de 2 metros e lá vai cacetada de altura, viu? Um gigante. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão. Era quase o tamanho de um poste. Só a lança que o sujeito usava. E a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós, servo de Saul? Realmente, ele disse bem, servos de Saul. Ele não enxergou aquele povo como servos de Deus. Quantos estão aí como servos de uma denominação? Servo de uma instituição religiosa, quando nós devemos ser servos de Deus, servo do Deus Altíssimo, né? Então ele diz: não sou eu filisteu e vós servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Agora pasmem o que diz o versículo 11. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu,
espantaram-se e temeram muito. Tiveram muito medo, não foi pouco, foi muito. No versículo 24, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Você vê, quando eles viram a altura de Golias, quando eles olharam, né, o tamanho da sua lança, quando eles ouviram as palavras de afronta desse guerreiro filisteu, eles sentiram muito medo. Irmãos amados de Deus, todo o exército de Israel, intimidado por um homem ímpio, intimidado por um filisteu, por um filho do diabo, todo o exército de Israel, todo, Saul, o rei, todos os soldados do seu exército se espantaram e sentiram muito medo. Eu pergunto, esse povo de Israel aqui, eles não tinham as escrituras sagradas? Tinham. Eles não cultuavam Deus? Cultuavam. Eles não iam às sinagogas religiosamente? Iam. Olha o que aconteceu, irmãos, na hora do problema. Veja como é que eles procederam diante de uma dificuldade, diante de um inimigo que se levantou contra eles. Sentiram medo. O que é que eu disse ainda há pouco? Que o medo é o maior inimigo do cristão, porque o medo neutraliza a fé. Simplesmente neutralizou a fé. Não tiveram como tomar uma atitude, não tiveram como agir confiando em Deus. Vou dar outro exemplo. Aqui em 1 de Reis, capítulo 19, versículo 1 em diante. Diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Elias dizimou 450 profetas de Baal, 450 falsos profetas. Ah, se hoje pudesse ser feito assim também. Ah, e Deus dissesse: Pastor Carlos Magno, pega a espada aí, mata essa turma aí. Oh, que prazer eu faria isso, sabia? Porque matar um falso profeta é como matar uma jararaca. É como matar uma cobra coral, uma cascavel. Que eles só fazem males ao povo de Deus, né? Então, nessa época aqui, Elias havia acabado de matar 450 profetas de Baal. Né? Aí disseram a Jezabel: olha, matou os teus profetas. Aqueles em quem você confia, aqueles a quem você dá ouvidos, aqueles que te aconselham no teu reino. Versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhes: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Olha, dá um recadinho a esse profeta aí que diz que é de Deus. Diz a ele: eu quero que os deuses acabem com a minha vida. Eu quero que os deuses, ela criem muitos deuses. Eu quero que eles façam comigo o que eles quiserem fazer, se amanhã até essa hora eu não fizer com esse profetazinho aí o que ele fez com os profetas de Baal. Da mesma maneira que ele pegou a espada e partiu os profetas ao meio, vou fazer a mesma coisa com eles. E o mensageiro chegou e disse a Elias: olha, Jezabel mandou dizer que amanhã até essa hora ela acaba com você. Ela vai fazer você em picadinhos. Está aqui. Olha o versículo 13, irmãos. Leiam, por favor. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi. E chegando a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Irmãos, o maior profeta de Israel foge para o deserto com medo de um recado ameaçador de uma mulher ímpia. Com medo. Um dia anterior, esse homem foi usado por Deus, desafiou os profetas de Baal,
Deus derramou fogo dos céus, consumiu o holocausto, todo o povo ficou pasmo diante do poder de Deus. Ele mata 450 profetas. No dia seguinte, vem um recado ameaçador de uma rainha ímpia e ele foge para o deserto. Ora, qual foi a arma que o diabo usou para gerar esse medo aqui na vida de Elias? Qual foi a arma? Palavras ameaçadoras. Olha, seu profetinha, Jezabel mandou dizer que amanhã até essa hora ela vai matar você. Ela vai cortar você toda espada. Vai fazer picadinho para as bestas feras do campo. Olha, meu irmão, muito cuidado com isso aqui. Às vezes é um patrão que ameaça você. Você está no teu trabalho, aí tem um chefe, tem um gerente, tem alguém que você está subordinado a ele e começa a querer escravizar você com ameaça. Olha, eu vou te mandar embora, rapaz. Olha, não estou indo com a tua cara, hein? Olha, cuidado, viu? Se você ficar falando negócio de predestinação aqui, eu puxo teu tapete. Olha, que eu mando você embora, tua família vai passar fome. Às vezes essas ameaças aqui vêm através de um falso pastor. Ameaça as pessoas. Se você for à praia, o diabo te pega. Se você usar um brinco, o Satanás entra em você. Se você tiver uma televisão dentro de casa, olha, o diabo volta com mais 7. Já saiu, mas agora volta com mais 7. Como eu tenho pena, como eu tenho dó de ver o povo de Deus vivendo debaixo de ameaças. As mulheres mal vestidas, mal cuidadas, porque tem medo. Não, se cuidar, se for um salão de beleza, se cuidar da aparência, o diabo te pega. O diabo fica na porta do salão de beleza. Se fizer uma escova, ele já está na escova. Já entra pelo cabelo. Dá dó. Aí as mulheres não se cuidam. Você vê, olha a maioria das irmãs da lei lá fora. Tudo mal vestida, tudo mal cuidada. E aí não é de estranhar o número de divórcios que a cada dia cresce dentro da chamada igreja evangélica. É assustador como cresce o número de separações no meio do povo de Deus. Por causa dessas coisas. O sujeito casa com uma princesa, a mulher entra num lugar chamado igreja, e aí ele diz, olha, pastor, eu casei com a princesa, entrou numa tal de igreja aí, me devolveram essa bruxa. Me devolveram uma bruxa. Aí o cara vai para o trabalho, trabalha num banco, trabalha no escritório, trabalha numa indústria, trabalha em qualquer lugar, e ele está lá cercado de mulheres bem cuidadas, bem vestidas, bem penteadas, bem perfumada, bem maquiada. Aí ele olha e diz, isso é que é mulher, não aquilo que eu deixei em casa. O que vai resultar disso aí? Não é difícil imaginar, né? Não é difícil imaginar, né? Então, às vezes, meus irmãos, essa voz ameaçadora vem através de um marido, através de um filho. Às vezes o marido chantageia, ou através de uma esposa também. Olha, eu não quero saber de igreja. Se você continuar aí na igreja, eu vou deixar você, viu? Aí a mulher, ai meu Deus, não vou mais para a igreja não. Eu não vou não, que eles que vai embora. Aí eu perco meu casamento, eu perco meu marido. Você vê? Aí o medo neutraliza a fé. Deixa de vir à igreja, deixa de confiar em Deus, com medo da ameaça do marido. Ou então é a esposa que faz a mesma ameaça. Às vezes é a ameaça de um filho. Tem filhos que dominam os pais debaixo de ameaça. Papai, se não fizer o que eu estou querendo, eu vou logo avisando, viu? Amanhã não estranho se eu começar a fumar maconha. Ai meu Deus, ele vai fumar maconha. O que é que você quer, meu filho? Diga que eu faço, diga que eu faço. Não, isso é terrível, ou não é? Às vezes, essa voz ameaçadora de Jezabel vem através de uma notícia que você ouve no rádio, vem através de uma notícia de programa de televisão. Às vezes você liga o rádio e televisão, aí vem lá, né, notícias tenebrosas, de violência. Se você ficar dando ouvido ao que a televisão mostra, ao que o rádio diz, você não sai nem de casa mais.
É bem verdade que nós vivemos num mundo terrível. Ninguém pode esconder isso. Nós vivemos num mundo violento. Mas a coisa, para nós que somos de Deus, meu irmão, nós vivemos num outro reino. O nosso reino não é esse reino aí. Nós temos anjos que acampam em nosso redor. Nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas. Mas se você dá ouvidos ao que mostra, olha, você não sai mais nem de dentro de casa. Porque pintam o quadro de uma maneira terrível, né? Você não vê fazer programa de televisão para mostrar coisas boas, mostrar coisa que incentive, que traga bom ânimo, né? Que traga... Não, é só coisa para botar as pessoas para baixo. Só coisa para neutralizar a fé. Aqui, ó. Ameaça de crise, ameaça de desemprego, ameaça de que a inflação vai voltar, que vai destruir com tudo. Já tem gente aí arrancando os cabelos, já tem empresários, sabe, querendo entrar em crise por causa de notícias ameaçadoras. Agora veja, esse sentimento aqui de medo, ele pode sobrevir a um profeta, aqui Elias. Ele pode sobrevir a um pastor. Ele pode sobrevir a um apóstolo. Ele pode sobrevir a qualquer pessoa. Elias era o maior profeta de Israel nesse tempo. Pastor quer dizer que qualquer um profeta, um pastor, um apóstolo, qualquer pessoa, sim, qualquer pessoa que não conheça Deus em profundidade. Porque se você conhecer Deus em profundidade, você não vai ter medo de nada. A não ser que você esteja dormindo espiritualmente. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos em Mateus, para você ver. Mateus capítulo 14. Mateus 14, versículo 25. Jesus mandou que eles atravessassem o mar da Galileia. Eles entraram num barquinho e foram. E Jesus ficou despedindo as multidões, né? Aí aqui diz assim, no versículo 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Jesus acabou de despedir o povo, agora já o encontro dele foi andando por cima das águas. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram, ficaram com medo. Olha, em ver Jesus andando sobre as águas, ficaram com medo e exclamaram, é um fantasma. Ai, 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 deve ser a mula sem cabeça, deve ser o espírito de alguém que, olha, que está nos assombrando, é um fantasma. Discípulos, hein? Discípulos. E tomados de medo, gritaram. Dá para você imaginar um monte de discípulos num barco gritando, ai, 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 que eu vou morrer, ai, mamãe, 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 é um fantasma. Com medo, achando que era fantasma. Não estou falando de pessoas incrédulas, eu estou falando de discípulos. Gritaram, um bando de homens gritando com medo de fantasma. Tem gente, irmão, que está dentro da igreja, não tem coragem de passar na porta do cemitério. E se for à noite então, Deus que me livre, não passo nada, pastor. O senhor está brincando? Medo das almas, né? De repente sai uma alma de lá, olha como é que eu fico. Tenha santa paciência, né? Bom, versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Olha, Deus intervém logo, quando Deus vê o medo, Deus sabe o que é que o medo pode causar. Imediatamente interviu, tem um bom ânimo, sou eu, não tenho medo, vocês estão aí gritando, achando que é fantasma, sou eu. Versículo 28. Respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Olha, Pedro, hein? Se és tu mesmo, se não é um fantasma, manda eu ir ao teu encontro também andando por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Olha, Pedro andou em cima das águas, como eu estou andando em cima desse chão aqui de concreto. Andou tranquilão.
E às vezes eu ouço esses picaretas espirituais que ficam aí na televisão e no rádio, prometendo tudo quanto é cura, prometendo tudo quanto é milagre, e dizendo assim, não, porque Jesus disse, se creres em mim, tu farás as mesmas obras que eu faço, e maiores ainda farás. Ah, como eu gostaria de ver um desses indivíduos andando sobre as águas. Não é para fazer as mesmas obras até maiores? Como eu gostaria de pegar essa gente aí. Edir Macedo, R.R. Soares, né? Silas Malafaia. Vamos aqui, levar ali na Praia do Futuro. Entra aí, anda em cima das águas. Vocês não disseram que Jesus disse que vocês fariam obras maiores do que eles? Vocês não disseram que vocês têm fé até para ressuscitar morto? Anda! É muito fácil, né, dizer, né? É muito fácil fazer sumir uma dor de coluna. É muito fácil fazer sumir uma dor de cabeça. A maioria das dores são de origem psicossomáticas. Nós vivemos num mundo onde 99% das pessoas vivem estressadas. O estresse produz dor aqui, dor ali, dor acolá. Se você fizer alguma coisa que a pessoa relaxe, a dor some. Aí diz, está vendo como Deus é poderoso? Eu quero ver andar por sobre as águas. Aí eu quero ver. Isso ele não faz. Isso ele não faz. Bom, agora o versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Pedro começou a reparar na força do vento. Teve medo. Que coisa, né? E com a hora que ele sentiu medo, ele começou a afundar. E disse, Senhor, me salva que eu vou morrer afogado. Salva-me que eu vou morrer afogado. Vou te fazer uma pergunta. Você sabe por que Pedro teve medo? Você sabe por que Pedro teve medo? Pastor, ele teve medo porque ele deixou de olhar para Jesus e olhou para o vento. Ok, concordo, também. Quando você tira o foco de Deus e começa a olhar para as outras coisas, se você começar a olhar para o que está em tua volta, você vai sentir medo. Se você começar a dar ouvido ao que sai da televisão, no rádio, ao que você lê no jornal, você vai sentir medo de viver. Você vai sentir medo de sair de casa. Você vai sentir medo de tudo. Mas se você focar somente em Deus, na palavra, no poder, nas promessas, você não sente medo de nada. Mas o motivo principal do medo de Pedro não foi esse, não. Pedro sentiu medo porque ele ainda não conhecia Jesus em profundidade. Pedro ainda não sabia que aquele Jesus que estava ali diante dele era o Deus Todo-Poderoso numa forma humana. Pastor, mas Pedro já era um apóstolo? Pois é, mas não sabia disso? Eu vou te provar isso com Bíblia na mão. Vem aqui no capítulo 8, Mateus capítulo 8, versículo 23. Mateus capítulo 8, versículo 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Maior tempestade, onda gigantesca, e o Senhor Jesus tranquilão dormindo. Né? Versículo 25. Mas os discípulos vieram acordá-lo clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Olha só, por favor, faz alguma coisa, vamos morrer afogados. Olha aí as tempestades, olha o tamanho das ondas, o barquinho vai virar, vamos morrer todos. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Olha, irmãos, o nosso Deus está no controle de tudo. Jesus levantou, repreendeu os ventos e o mar. Vento! Para! O vento perfeitamente solto. Fica tranquilão aí, o vento ficou tranquilo. Mar! Calma, o mar se acalmou. Houve uma grande bonança.
Deus está no controle de tudo. Você pensa que é você sair daqui e chegar ali na frente do cara te matar? É assim? Ai, pastor, mas é muito perigoso. Não é assim não, irmão. Nada acontece nesse mundo. Nada. Sem que seja Deus fazendo diretamente ou Deus permitindo que alguém faça. Ninguém pode fazer nada sem que seja com a permissão de Deus. Até para um filho do diabo, até para um bandido realizar um crime, só faz se Deus permitir. Senão não pode fazer. Senão como é que ficaria esse mundo, hein? Se Deus não tivesse no controle. Já tinha acabado com tudo. Já tinham destruído esse planeta. Já tinham acabado com tudo com bomba atômica. Eles não fazem tudo isso para acabar com tudo? Por que não acabam? Porque até para os do diabo fazerem as suas malignidades, tem um limite de atuação. Eles só podem ir até onde Deus permita que eles vão. Amém? Então, aqui no versículo 27. E maravilhavam-se os homens dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Olha, quem é este, hein? Gente, os discípulos, que maravilha! Olha, ele deu uma ordem ao vento, o vento acabou, deixou de soprar, o mar, as ondas. Quem é este? Quem é ele? Quem é ele, hein? Você sabe quem é ele? Você sabe quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Olha aqui. Quer dizer que eles não sabiam quem era verdadeiramente Jesus. É como hoje. Hoje, para muita gente, Jesus é apenas a segunda pessoa de uma falsa trindade inventada pela Igreja Católica. Jesus não passa de um numeral. Quem é Jesus? A segunda pessoa da trindade. Segunda pessoa da trindade? Para outros, Jesus é uma rosa. Jesus é um copo com água que manda se colocar diante de um rádio ou na televisão. Para outros, Jesus é uma corrente de dor de sexta-feira. Para outros, Jesus não passa de uma imagem de gesso que é pendurado na parede da casa. Para nós, da graça de Deus, para nós que conhecemos Deus em profundidade, Ele é o único e verdadeiro Deus. Diga aí, Jesus é o único e verdadeiro Deus. Olha, irmãos, quando a pessoa não tem medo, ela crê obstinadamente em Deus. Quando a pessoa não tem medo, e uma pessoa que tem a fé dos eleitos de Deus, não pode ter medo. Ela não tem medo de ameaças, ela não tem medo de cara feia, ela age por fé. E o que é mais importante? Ela vê Deus agir de uma forma sobrenatural na sua vida. Se tiver medo, não vê nada. Enquanto os soldados de Israel, que antes de lutar contra os filisteus, sábado sinagoga, guardar o shabat, guardar o dia do Senhor, viviam lá lendo a Torá, viviam lá no Muro das Lamentações, fazendo umas rezas estranhas, como eles fazem lá até hoje. Mas na hora que sentiram medo, Deus não se manifestou em favor deles. Dia após dia, um homem ímpio chegava e dizia: como é que é? Tem homem aí ou não tem? Não tem um soldado de vocês que queira lutar comigo? Imagina. De manhã e à tarde o sujeito aparecia no vale e desafiava, afrontava, zombava, escarnecia. E cada vez que Golias aparecia, mais eles sentiam medo. Tinha gente que dizia: ai, Saul, leva mal nome, eu vou para casa, que eu já estou aqui com uma situação difícil de aguentar, já estou sentindo dor de barriga, deixa eu correr para o banheiro. De tanto medo que sentiam daquilo. Agora, quando você não tem medo, quando você enfrenta as circunstâncias adversas, crendo em Deus, confiando em Deus, se apegando à palavra, crendo que Deus está no controle, aí você vê Deus agir em favor da tua vida. Você quer ver um exemplo? Volta lá, por favor, em 1 Samuel. Vamos lá, na mesma situação.
Isso aqui é maravilhoso. 1 de Samuel 17. 1 de Samuel, capítulo 17. Havia um jovem de apenas 16 anos de idade, muito jovem. A única coisa que aquele rapazola fazia era cuidar das ovelhas do pai. Os irmãos mais velhos serviam ao exército de Saul, eram soldados do exército. E aí um dia o pai dele chamou e disse: Davizinho, vem cá. Pois não, papai. Olha, eu quero que você amanhã vá lá onde estão os teus irmãos, lá onde está o exército de Saul, e veja como é que os teus irmãos estão passando, se está tudo bem. Leva aqui esses queijos, esses pães, dá também lá aos capitães do exército, leva para eles. O garoto pegou, perfeitamente, papai, e foi. E quando o menino Davi, eu digo um menino porque ele tinha 16 anos nessa época, era um menino, chega, ele se depara com essa situação. Caramba, o que é que estava acontecendo aí? Não, olha lá, o gigante Golias está desafiando o exército de Israel, mas olha o tamanho dele, olha a lança dele, olha não sei o que, olha para o tamanho, olha quando esse homem faz assim com o braço, o cara já caiu 10 vezes no chão, só com o vento que o braço, antes de levar a mãozada, né? Davi viu a situação, um garoto. Explicar. O que acontece com quem enfrentar esse sujeito aí e vencê-lo? O rei vai dar muita riqueza para ele. Qualquer um pode enfrentar? Pode. Eu quero enfrentar. Você? Você está de brincadeira com a gente, rapaz. Ô moleque, você veio fazer gozação numa hora dessa, rapaz? Um momento tão sério como esse, e você vem para cá com brincadeira, menino? Volta para cuidar das ovelhas do teu pai. Não, eu estou falando sério, não estou brincando com vocês, não. Eu quero enfrentar esse sem vergonha aí. Você está falando sério? Estou. Leva ele para Saul. Apresenta esse cara ao rei. Levaram o jovem Davi ao rei. Veja aqui, versículo 32. E aí Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, por causa do gigante Golias, porque teu servo irá pelejar contra o filisteu. Olha, que ninguém fique mais com medo, que ninguém fique mais desesperançado, que ninguém fique mais aí com dor de barriga, de medo, porque eu, o teu servo, vou lutar contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: não, contra o filisteu tu não poderás ir pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Olha, quando uma pessoa não conhece Deus em profundidade, olha como é o pensamento da pessoa. Olha a visão da pessoa. Não pode. Você é muito novo. Ele é um guerreiro desde a mocidade. Ele é um homem preparado para a guerra. Sabe aquela coisa? Não, você não pode fazer esse concurso. Você só tem o 2º grau. A maioria das pessoas que estão inscritas, eu li no jornal, olha, tudo tem curso superior, estão desempregados. Como é que você vai ter chance de concorrer se a maioria tem curso universitário? Já ouviu essa história? Como é que você vai começar um negócio se você tem tão pouco dinheiro? Não, só se começa negócio com muito dinheiro, para ter certeza, para ter segurança. Como é que você está pensando numa coisa dessa? Aqui, ó. Não, você é moço, é muito jovem. Ele é guerreiro desde a mocidade. Não tem condições. Agora veja uma resposta de quem conhece Deus em profundidade, de quem tem intimidade com Deus. Versículo 34. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Aleluia! Olha, Saul, a afronta desse sujeito aí é contra o povo de Deus. Ele está afrontando os exércitos do Deus vivo. Quem ele pensa que é?
E disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Ele vai me livrar. Olha, contra um argumento desse, o rei se dobrou, meu irmão. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Aleluia. Bom, diante disso aí, você está me dizendo que até de um leão Deus já te livrou? Você está com essa confiança toda? Tô. Então vai, que Deus seja contigo. Que Deus realmente seja em teu favor. E foi e venceu. Amém, irmão? Foi e venceu. Né? Foi e venceu. Você quer outro exemplo? Estou dando exemplo de quem não tem medo. Daniel, capítulo 6. Daniel da Bíblia, não é aquele Daniel ali de Maracanaú, não, o irmão ministro. Não. Esse aqui da Bíblia, viu, irmão Daniel? Daniel, capítulo 6, versículo 5 em diante. Nessa época, Daniel estava lá no exílio, a Babilônia, e o rei Dário escolheu alguns homens para ser os governadores das províncias, os prefeitos, como tem hoje, né? Só que dentre eles havia um homem que se destacou pela sua honestidade, pela sua integridade, né? Que foi Daniel. E aí o rei Dário começou a comentar: olha, eu acho que vou colocar esse Daniel como o meu primeiro-ministro, como homem de maior poder no reino, porque esse Daniel é honesto, esse Daniel é íntegro, esse Daniel é fiel. Os outros aí estão roubando, estão trapaceando, estão me passando a perna. Olha, esse aí é de confiança. Quando a notícia se espalhou, meu irmão, os outros começaram a se encher de inveja. Viu? Deixa eu ler o versículo 4. Não, vamos ler o 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e satrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os satrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Disseram: temos que achar alguma coisa para acusar esse homem diante do rei. Precisamos derrubar esse cara. O rei vai colocar ele como o primeiro-ministro, não pode. Olha, mas já olhamos tudo, esse homem é direito, esse homem é honesto, esse homem não trai a esposa, esse homem não mente, esse homem não se envolve em fofoca, esse homem não passa cheque sem fundo, esse homem não fica com o nome sujo no SPC do Serasa, esse homem não fica olhando para as outras mulheres. Olha, o cara é íntegro. Olha, só vamos achar um jeito de pegar esse Daniel se nós a procurarmos contra ele na lei do seu, na palavra de Deus. Aí a gente consegue pegar esse cara. Versículo 6. Então estes presidentes e satrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: olha o que eles planejaram. Ó rei Dário, vive eternamente. Já começaram puxando o saco do rei. Todo puxa-saco é assim, né, rapaz? Quando você vê alguém lhe elogiando de graça, sem muito motivo para elogiar, fuja dele, viu? Alguma coisa tem por trás desse elogio aí. Alguma coisa, viu? Né? O rei ficou todo, né? Peito de pombo, né? Ó rei Dário, vive eternamente, viva por toda a eternidade como rei. Versículo 7. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e satrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição, fizer oração, né, a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito, assina a escritura, o decreto,
para que não seja mudada, segundo a lei dos Medes e dos Persas, que não se pode revogar. Olha a estratégia diabólica. Rei, todos se reuniram, todos, os conselheiros, prefeitos, a turma toda aí da política. E decidimos o seguinte: queremos que o senhor faça um decreto presidencial, criando uma lei que pelo espaço de 30 dias, ninguém pode fazer oração a nenhum Deus. Ninguém pode recorrer a nenhum homem, a não ser a ti. Você durante 30 dias é o Deus de todas as pessoas. Nós queremos durante 30 dias você como Deus. E se alguém desobedecer, que seja jogado dentro da cova dos leões. O rei ficou todo cheio de si, né? Ô, pé mesmo, é? Todo mundo quer isso, quer. Perfeitamente. Oh, muito obrigado pela honra que me toca, né? Muito grato. Fez o decreto. Não sabia que era uma trama diabólica para acabar com Daniel. Eles disseram, olha, vamos criar isso. Se o rei fizer, Daniel não vai obedecer. Ele não vai contra Deus. Ele jamais vai deixar de cumprir a palavra de Deus. Ele vai desobedecer e aí a gente pega o cara. E aí pronto, acabamos com a vida dele. Né? Veja agora aqui, versículo 9. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ficou com muito medo, e disse, ai Jesus, o Senhor me desculpa, Deus, o Senhor sabe que eu sou crente no Senhor, o Senhor sabe que eu creio em Ti, né? Mas o Senhor está vendo aí, né? Se eu fizer oração como eu costumo fazer, eles me matam, e o Senhor vai entender, né, Deus? Fica tranquilo, é só durante 30 dias, tá, Deus? E durante 30 dias não fez mais oração nenhuma, porque estava cheio de medo. Não. Quando soube que o rei havia assinado o decreto, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, as janelas escancaradas, voltadas para a cidade de Jerusalém, para todo mundo ver, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graça diante do seu Deus, como costumava fazer. Como é que é a história? Olha, Daniel, terrível. A partir de hoje, qualquer pessoa no reino que fizer oração a qualquer Deus, que fizer qualquer pedido a qualquer homem, que não seja o rei Dário, olha, vai se jogar dentro da cova do leão, vai servir de churrasco para leão. Nós, estou te avisando porque você é um homem fiel a Deus, você ora 3 vezes ao dia ao Senhor, para você não fazer mais isso. Eles estão brincando comigo, né? Deixa comigo. Foi para casa, escancarou a janela e continuou orando 3 vezes ao dia como costumava fazer. E a turma estava lá, com celular de câmera. Entendeu? Aí levaram para o rei. Disseram, olha, rei, lembra que o senhor escreveu um decreto? Lembro. E é segundo a lei dos Medes e dos Persas, não pode revogar. O rei não pode voltar atrás. Perfeitamente. Olha o que eu vou te mostrar aqui. Veja aqui na minha câmera digital, né? Sony 7.2. Olha aqui, o que é isso? Daniel, ó. Olha aqui de manhã cedo, olha o que ele faz, ó. De joelho orando a Deus. Agora vamos ver, na metade do dia, olha lá. Como é que vocês conseguiram isso? Nós ficamos atrás daquelas árvores lá na casa dele, ó. A janela aberta e a gente fotografando. Tem fofoqueiro em todo lugar, né, rapaz? Em todos os tempos, né? Então agora não tem jeito. Tem que pegar Daniel, né? E jogar na cova dos leões. O rei era muito amigo de Daniel, gostava muito dele, mas, bom, não posso fazer nada, né? Mandaram trazer Daniel e jogaram Daniel dentro da cova dos leões.
O rei passou uma noite inteira sem dormir. A sua consciência acusando, dizendo: meu Deus, como é que eu caí numa cilada dessa? Como é que eu não atentei que isso era um plano para destruir a vida de Daniel? Um homem fiel, um homem justo, um homem de confiança, um homem honesto. E agora eu não posso mais voltar atrás, porque eu assinei, segundo a lei dos Medos e dos Persas, que eu não posso, nem eu como rei posso revogar. Só depois de 30 dias. Não tem o que fazer. No dia seguinte, esse rei aqui era um eleito de Deus. Porque o cara no dia seguinte, veja aqui no versículo 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Como é que esse homem acordou de manhã cedo, levantou-se de manhã cedo, depois de uma noite de insônia, e sai correndo para a cova dos leões, na esperança de que Daniel estivesse vivo? Quem é que colocou dentro do coração desse homem isso, hein? Deus. Deus. Ninguém mais poderia pensar uma coisa dessa. Porque não teria como, era impossível. Mas alguma coisa inquietou e disse: olha, esse Daniel é servo do Deus vivo. E o Deus vivo é tremendo. O Deus vivo pode todas as coisas. Aleluia. Pode ou não pode, irmãos? Pode. Vai lá, vai lá, vai lá. Versículo 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Rei, o meu Deus, olha que intimidade. O meu Deus, quer dizer, o Deus a quem eu sirvo continuamente, o Deus em quem eu creio, o Deus em quem eu confio, o Deus a quem eu obedeço, enviou o seu anjo. Deus enviou um anjo e o anjo fechou a boca da leãozada toda. Ficaram tudo aqui sentados aos meus pés como se fossem gatos domésticos. Rei, como é que é? É isso mesmo. Esse Deus vivo que você se referiu é o Deus vivo mesmo. Ele achou em mim inocência diante dele. Irmãos, Deus tem que achar inocência na tua vida diante dele. Deus não pode achar culpa em você. Viu? Deus não pode ver você como uma pessoa que pratica pecados dolosos. O que é um pecado doloso? É aquele que você pratica conscientemente. Você até planeja praticá-lo. Isso é um pecado doloso. Não pode ser visto como inocente diante de Deus. Vai pagar um preço caro. Deus não pode ver em você espírito de dissimulação. Gente que dissimula, gente que mente, está dentro da igreja, está mentindo. Viu? Viu? Mente. Só que você pode enganar ao irmão que está do teu lado, você pode enganar o teu marido, você pode enganar a tua esposa, você pode enganar o pastor, mas você não pode enganar a Deus. Você não pode enganar a Deus. A Deus ninguém engana. Viu? Não engana. Que coisa, né? Foi achada em mim inocência diante dele. Quer dizer, Deus vê como eu sirvo com integridade. Esse Daniel é daqueles irmãos que quarta-feira à noite estão na igreja. Terça-feira, seminário. O cara está fazendo seminário. Ô irmão, se você não já fez 2 seminários, já, qual o problema? E você vai fazer outro? Quantos seminários houver? Quanto mais eu faço, mais eu aprendo. Quanto mais eu faço, mais eu manejo bem a palavra. O outro diz: não, eu já fiz um, não precisa fazer mais outro não. Aí tu faz 3 perguntas, o cara não responde nenhuma das 3. E acha que já sabe tudo, que já fez um. Quarta-feira está na igreja. Mas irmão,
Depois de um dia de trabalho, você está na igreja. Ah, não, hoje eu trabalhei muito, eu vou para casa. Você vai para a igreja? Vou. Irmão, vai chover. É bom que aí refresca um pouquinho mais. Viu? Você vai chegar na igreja todo molhado, não tem problema, mas eu vou. Mas eu chego. O outro vai para casa. Domingo de manhã está na igreja, acabou o culto, tudo bem, irmão? Irmão Orlando, graças a paz, irmão. Até quarta, mais ou menos, né? Quarta, irmão, e à noite? Não, à noite não dá não, hoje não dá não. Fortaleza perdeu ontem para ABC. Tô de mau humor, tal. Sabe, voltar à noite é muito exaustivo, me cansa demais. Ah, mas para trabalhar, para ganhar dinheiro, tu não se cansa, né? Aí você não fica cansado, para vir para a igreja você se cansa. Não, você sabe como é que é, né? Um volta, o outro fica em casa. Na hora que vem uma cova dos leões, meu irmão, aí o cara diz, ai Deus, manda um anjo. Deus diz, é ruim. Eu só mando anjo para quem eu encontro inocência diante de mim. Eu só mando anjo para aqueles que são fiéis à minha palavra. Eu só mando anjo para aqueles que me servem com integridade. Eu só mando anjo àqueles que creem obstinadamente, aqueles que são fiéis. Assiste um culto na graça, outro na lei. Como é que pode isso? Me explique como é que pode isto. Uma pessoa assistir um culto numa igreja em graça e na outra hora vai assistir um culto na igreja de lei. Não, mas eu sou amigo do pastor, eu sou amigo do avô do pastor, do cachorro do pastor. Ah, é? Eu sou amigo de Deus. Eu não sou amigo de nada, eu sou amigo de Deus. Eu sou fiel a Deus. Eu sou fiel à palavra. Tem coisas que, sabe, não entram na minha cabeça. Como é que é possível isso? Eu não aceito convite, meu irmão, para ir assistir culto em igreja nenhuma. Se me convidarem para ir pregar, eu digo, o pastor da igreja, mande por escrito, assine e pergunte se ele sabe o que eu vou pregar. Para depois não reclamar e dizer que eu fui na igreja dele e causar problema. Ele sabe o que eu prego, ele sabe a verdade que eu proclamo, eu vou lá pregar e vai desmascarar tudo que ele prega. Se o cara bancar o negócio, eu vou. Agora me convidar, pastor, dia desse um me convidou na internet. Pastor, não, eu estava evangelizando a pessoa lá do Natal. Eu digo, irmão, vem à igreja, ouvir a mensagem da graça. Eu vou. Vamos fazer um negócio, pastor. Se o senhor vier assistir um culto na minha igreja, eu vou na tua. Eu digo, meu irmão, tu só vem nessa aqui se o Espírito Santo te trouxer. Não é em troca de eu ir na tua, porque eu não vou mesmo. Agora, se você é de Deus, o Espírito Santo te traz aqui de qualquer maneira. Olha a artimanha do diabo. Se o senhor vier aqui, aí eu vou na tua. Não. Não faço esse tipo de negócio, meu irmão. Mas não negocio mesmo. Se é de Deus, o Espírito Santo traz. Se não é, não traz. Não é por eu ir. Né? Imagine uma pessoa católica se evangelizar. Se você for lá na missa e comungar, eu vou na tua. Tá bom, eu vou lá. Faz uma promessa para o meu santo primeiro. E depois eu vou lá ouvir a palavra que você diz que é verdade. Você faria isso? Hã? Imaginem essas pessoas que obedeceram ao decreto do rei. Olha, aqui estavam judeus que foram levados escravos de Jerusalém, de Israel, para a Babilônia. Todos eles obedeceram o decreto. Todos! Mas tinha um lá que a turma disse, esse aí é carne de pescoço, viu? Como algumas pessoas, esse pastor Carlos é chato, viu? Sou. Nesse aspecto aqui eu sou, meu irmão. Aqui eu não faço média com ninguém. Eu não subo a esse altar aqui para fazer média com você. Não faço isso. Eu não subo aqui para pregar o que você quer ouvir. Eu subo aqui para pregar o que você precisa ouvir. Viu? Olha, haviam milhares e milhares e milhares de judeus, irmãos. Todo mundo botou o rabinho entre as pernas e obedeceu o decreto. Viu? Não, Deus entende, Deus entende. Não é isso que você mais ouve aí?
cara faz coisa errada, atitudes erradas. Não, Deus entende. Deus conhece o meu coração. Conhece mesmo. Conhece, claro que conhece. Viu? Tanto que está vendo os teus erros. Só Daniel, hein? Isso eu não. Eu não negocio. Eu não vou obedecer decreto de homens. Eu não vou me submeter a doutrinas de homens. Eu só me submeto a Deus. Eu vou fazer o que Deus manda. A palavra dele diz que ele revogou a lei. O que eu tenho a ver com lei? O que eu tenho a ver para eu ouvir mensagem de lei? Como é que eu vou ouvir mensagens que diz que Deus não é soberano, que o homem tem livre-arbítrio, que o homem manda de Deus? Como é que eu vou ouvir mensagem que diz que o diabo está solto, que o diabo faz, que o diabo acontece? Quando você é obediente a Deus, na hora que tiver uma cova dos leões na tua vida, meu irmão, pode ter certeza, Deus vai enviar um anjo e vai livrar você. Deus tira você da cova dos leões. Às vezes essa cova dos leões aqui é um problema que quer destruir o teu casamento. É uma mulher que aparece na vida do teu marido. Olha, se você, esposa, é fiel a Deus, Deus envia um anjo e tira aquela mulher da vida do teu marido. Às vezes é uma droga que entrou na vida do teu filho, a maconha, a cocaína. Às vezes é um vizinho teu tramando o teu mal. Às vezes é um colega de trabalho lá fazendo fofoca por trás dos panos, querendo puxar o teu tapete, querendo tomar o teu cargo, que é o que mais acontece nas empresas. Se você é fiel a Deus, fica tranquilo, Deus envia um anjo, meu irmão, e fecha a boca do desgraçado. Viu? Você tem o respaldo de Deus. Agora tem que ser fiel a Deus. Não pode ter medo. Tem que crer. Mas crer no duro, crer de verdade. Amém? E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a exaltação. Oh, Santo Deus.